Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 39 e 40 do curso de Física 2 e o assunto desta aula será magnetismo 1. Bom, o que é o magnetismo? A explicação de magnetismo tem muito a ver com a relatividade de Einstein. Então a gente vai acabar falando coisas aqui que vai ser isso e pronto, vai ser só conceitos e não tem como explicar porque a gente ia precisar muito do relativismo, da relatividade de Einstein. Portanto, de início a gente tem que falar o que é o magnetismo, de onde surge o magnetismo. O magnetismo surge quando você tem movimentos de cargas elétricas. Portanto, quando você tem uma movimentação de cargas elétricas, como a gente viu lá nas aulas de ondulatória, por exemplo, se tem um elétron e esse elétron ele tem uma movimentação para baixo, você sabe que todo elétron ou um próton ele tem um campo elétrico. Portanto, o campo elétrico vai estar aqui. E esse campo elétrico ele é perpendicular à carga, portanto, ele é paralelo à carga. Então, ele tem um campo elétrico aqui, um campo elétrico. Quando a carga elétrica entra em movimentação, ela vem para cá, esse campo elétrico vai ter uma alteração. Esse campo elétrico vai fazer isso, ok? Porque ele teve uma movimentação. Quando você tem uma geração de um campo elétrico, você acaba tendo um campo magnético para dar, é autossuficiente. Você tem um campo elétrico, por exemplo, na vertical, e você vai ter um campo magnético na horizontal, formando um ângulo de 90 graus, sendo perpendicular. Bom, portanto, para ter o efeito magnético, você tem que ter cargas em movimento. Se a gente recorrer à química, quem são as moléculas que têm mais cargas em movimento? São os metais, porque os metais têm aquela ligação, a ligação metálica, que tem um mar de elétrons. Portanto, os metais são um monte de cátions, vários cátions, e você tem ao redor desses cátions justamente o mar de elétrons. E esses elétrons estão sempre em movimento, portanto, alguns metais eles têm o fenômeno do magnetismo. Bom, então o magnetismo surge com o movimento de cargas elétricas, na maioria das vezes elétrons. Portanto, tem elementos que têm a movimentação de cargas e tem outros elementos que não têm essa movimentação de carga, por não ter elétrons sobrando, não ter um mar de elétrons. Bom, os principais, compostos eletromagnéticos, ou melhor, que tem o fenômeno do magnetismo, são, que a gente sempre fala, é o ferro, o níquel e o cobalto. São elementos ferromagnéticos. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do ferro. O ferro tem 26 elétrons, portanto ele é o 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d, aqui tem 10, já está 20, só falta mais 6, então ele é 3d6. Bom, a última camada de valência dele está completa, com os dois elétrons no orbital s. Mas você tem o orbital d. O orbital d, a camada eletrônica d, da terceira camada, os subníveis d, tem 5 orbitais, portanto ele pode ter 10 elétrons no subnível d. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tem 6 elétrons, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5, 6. Então, ele tem a camada eletrônica porque ele vai ser um elemento químico, um átomo que tem essa propriedade de magnetismo. Porque ele tem um orbital na penúltima camada 3 que está completo. Mas ele tem 4 orbitais que só tem um elétron. Nessa camada aqui, você concorda que para ter
dois elétrons, a gente vai recorrer aos números quânticos, que é a ordem de classificações. Você se lembra que lá na química a gente tem o spin. O que é o spin? Para que dois elétrons, portanto tem um elétron aqui e um outro elétron aqui. Para que dois elétrons fiquem no mesmo orbital, portanto ocupando o mesmo espaço, você concorda que naturalmente ia ter uma força de repulsão elétrica, porque são duas cargas iguais, mas o que deixa eles próximos, o que faz com que eles tenham justamente estejam ocupando o mesmo orbital? Bom, vai ter que ter uma força de atração. E a gente aprendeu lá nas aulas de química que os elétrons, a gente não sabe muito bem porque a gente não consegue ver um elétron em si, mas ele se movimenta de formas diferentes. Então, esse, por exemplo, pode se movimentar de forma horária e esse de forma anti-horário, fazendo uma movimentação. Então, esse aqui vai ter o spin negativo, 1/2, e o spin desse aqui vai ser positivo, mais 1/2. Bom, esse spin, quando se lembra que eu falei no começo, quando você tem cargas em movimento, você gera um campo magnético. Então, se essas cargas estão se movimentando, pode ser assim ou de vibração assim, se está se movimentando, está gerando um campo elétrico. E eles estão se movimentando com o sentido contrário, esse está anti-horário e esse está horário, portanto, está gerando um campo magnético. E é esse campo magnético que faz com que as cargas se aproximem, portanto, a força magnética que faz com que eles não se separam com a força elétrica. Então, aqui vai ter uma força magnética. Então, você tem que, para que um orbital tenha dois elétrons, você tem que a força elétrica tem que ser igual à força magnética, ok? Isso faz com que dá uma estabilidade no orbital, é uma estabilidade eletromagnética. Mas e esses elétrons que não tem o orbital completo, que tem o orbital incompleto, que tem aqui orbitais com apenas um elétron? O que vai acontecer? Vai acontecer que esses elétrons vão ficar em movimento sozinho. Então, esses elétrons vão gerar um campo magnético resultante. Portanto, o ferro magnético, ou melhor, o átomo ferro, ele tem como propriedade o magnetismo. Por quê? Porque 4 elétrons do último subnível da sua eletrosfera tem 4 elétrons sozinhos no orbitais. Portanto, eles estão girando com um spin, pode ser positivo ou negativo, então está gerando um campo magnético. Então, o ferro seria um átomo que tem um campo elétrico resultante, ou melhor, um campo magnético resultante. Quando a gente soma esses 4 campos elétricos, ele vai ter esses 4 campos magnéticos, ele vai ter um campo magnético resultante. Então, ele vai ter um vetor eletromagnético, ele vai ter um vetor por conta própria. Bom, há 3 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava muito, muito quente, a gente tinha muita rochas em estado pastoso. Portanto, quando tem estado pastoso, além da movimentação dos próprios átomos dos elétrons, a própria pasta de elementos estava em movimento. Portanto, há 3 bilhões de anos atrás, ou 3 bilhões, a gente tinha um vetor campo elétrico, ou melhor, campo magnético muito grande na Terra. Então, ele acabou induzindo todos os elementos que são ferromagnéticos a terem o mesmo vetor campo elétrico, ou melhor, campo magnético da Terra. Por isso que quando a gente, quem descobriu essa característica de que se você aproximar o ferro de um elemento, por exemplo, você pega o ímã e aproxima ele da geladeira, que é ferro, se aproxima, foi os gregos, em uma região na Grécia chamada Magneta.
por isso que foi denominado esse magnetismo. Então, eles pegaram a rocha daquele local e observaram que ele tinha um efeito de atração, se aproximava a ferro, portanto, deram esse nome. Mas, há milhões de anos atrás, que é o estudo cristalinos, que são as rochas ígneas, elas, por estarem dentro de um campo magnético resultante da Terra muito forte, todas elas, uma rocha, por exemplo, ficou com todos os seus vetores, por exemplo, todos os átomos que formam uma rocha, ficaram com o seu vetor magnético todos igual ao da Terra. Portanto, essa rocha fica com um vetor magnético resultante. Bom, com o passar do tempo, o nosso núcleo, o que é importante falar? O nosso núcleo da Terra também ele tem elétrons em movimento, mas daqui a pouco eu falo disso. Bom, então a gente tem o efeito magnético quando a gente tem movimentação de cargas. Então os metais, alguns metais têm essa propriedade justamente por ter elétrons no orbital sozinhos. Portanto, ele gera um campo, além de um campo magnético, eles geram também um campo elétrico. Bom, então a gente tem que classificar 3 tipos de elementos. O primeiro tipo são os ferromagnéticos, que já existem um vetor de campo magnético. Então, existem os ferromagnético, que já existe o vetor de campo magnético. Existem aqueles que não têm o vetor campo magnético, mas se você aproximar um grande campo magnético dele, ele acaba gerando um vetor campo eletromagnético, que são os paramagnéticos. Não existe um vetor, mas pode gerar um vetor campo elétrico. Então ele não existe, mas pode gerar. E existem aqueles que não são magnéticos, você pode aproximar ele do maior campo magnético possível e ele não vai conseguir gerar um vetor campo elétrico, que são aqueles elementos que têm o orbital todo completo. Por exemplo, os gases nobres. Os gases nobres têm todos os seus orbitais completos com elétrons. Então eles não têm elétrons sobrando, eles não têm um campo eletromagnético. Por quê? Porque o campo magnético está sendo freado, digamos assim, com o campo elétrico. Então, são os dimagnéticos. Os dimagnéticos são compostos ou moléculas ou objetos que não têm o efeito de magnetismo. Então, os dimagnéticos são os que não gera campo magnético. Bom, essa classificação ou essa introdução é mais para explicar de onde vem o campo magnético. Então, eu espero que fique bem claro que com a movimentação de elétrons, você apresenta com a movimentação de elétrons, você tem justamente a variação do campo elétrico, e quando você tem a variação do campo elétrico, você gera um campo magnético. Então, toda vez que você tem uma movimentação do elétron, você gera um campo magnético por conta própria, mas você também gera um campo magnético. Então, gera um campo elétrico e gera um campo magnético. Bom, o que a gente tem que falar mais nesta aula? A gente tem que falar agora o que seria um ímã. Vou apagar aqui. Essa aula seria mais de conceito mesmo, assim, de falar o que é e os conceitos. Bom, um ímã, ele é, portanto, digamos que você tem um objeto e esse objeto ele tem um vetor magnético por conta própria. Então, digamos que o vetor magnético dele está apontado da direita para a esquerda.
Então, o que a gente fez? A gente classificou que, bom, se esse elemento ele tem um vetor magnético, então ele é um elemento que gera um campo magnético. Aí a gente pega, por exemplo, uma quantidade de ferro e esse ferro na forma de como se fosse várias linhas. Eu esqueci o nome agora, mas se você pegar um ferro como se fosse um ferro de pó com ferros bastante pequenos e a gente joga aqui em cima de um átomo, uma molécula ou um objeto ferromagnético que tem um vetor magnético, a gente percebe que fica uma imagem. Qual é a imagem? Forma uma imagem saindo uma linha daqui e chegando uma linha para dentro. Saindo daqui e chegando daqui para dentro. Aqui é a mesma coisa, saindo daqui e vindo para cá. Então, a gente deu o nome disso de linhas de indução magnéticas. Isso aqui seria o campo magnético. Bom, aqui ó, está saindo daqui e está retornando por aqui, ó. Então a gente classificou que esta região aqui, ó, seria o norte e aqui seria o sul do ímã do ferro magnético. Então as linhas de indução sempre saem do norte e vai para o sul, sempre sai do norte e vai para o sul. Bom, tem um conceito do assunto de magnetismo que é o seguinte: se a gente partisse justamente aqui no meio e a gente só conseguiria ficar com a parte norte do objeto ferromagnético? Não. Se você partir isso aqui no meio e pegar um novo objeto, sendo que menor, você vai estar as linhas de indução magnéticas. Vai ficar menor, mas se você dividir aqui, ó, se você pegar esse, sempre vai ter a parte norte e a parte sul. Se você pegar esse daqui, ó, vai estar as linhas de indução, vão ser várias linhas de indução. E se você pegar esse e dividi-lo, ó, você vai estar lá a linha de indução aqui, ó, o vetor magnético. Então você vai dividir no meio, vai ficar o norte para o lado direito e o sul para o lado esquerdo. Então vai ficar as linhas de indução aqui também. Bom, o que é importante? É importante dizer que quando a força magnética vai estar sempre na tangente. Você sempre vai fazer a tangente aqui, ó. A tangente vai estar a força magnética. Então, por exemplo, se você pegasse um ímã, se você pegasse, ou melhor, uma bússola, e se você colocasse, por exemplo, a bússola aqui, ó. Se você pegar a bússola, a parte norte dela é a mais escura. Então, se a gente pegar uma bússola e colocar aqui, ó, ela vai estar apontando justamente para a tangente das linhas de indução. Se você colocar ela aqui, por exemplo, ela vai estar apontada para a tangente e a parte sul para cima. Então, a parte norte sempre vai estar apontada para o sul do objeto ferromagnético. Bom, então os ímãs eles são inseparáveis. Você não consegue separar o norte do sul. Você sempre, quando diminuir ele sempre vai ter as duas características, norte e sul. Não importa o tamanho. Mesmo se você pegar um átomo de ferro, por exemplo, ele vai ter a parte norte e a parte sul também. Um átomo. Imagina pegando um objeto. Bom, o que é importante a gente falar? Eu conceituei o que é o magnetismo, falei do spin, falei das diferenças ferromagnético, paramagnético e dimagnético, falei das linhas de indução, que é sempre saindo do norte e indo para o sul, e é impossível a separação do norte e do sul. Sempre, até com um átomo, você vai ter essa separação saindo das linhas do norte e chegando no sul. Bom, o que falta falar nessa aula é justamente o campo magnético terrestre. Vou apagar aqui e a gente vai falar do campo magnético terrestre. Bom, se a gente pegar a Terra, por exemplo, a gente vai pegar o planeta Terra.
Lógico que o planeta Terra tem uma inclinação de 23 graus. Mas digamos que a gente vai pegar essa inclinação e vai deixar reto, vai deixar exatamente reto essa inclinação da Terra. Portanto, a Terra está aqui e ela tem uma linha e a gente está deixando essa linha paralelo à sua rotação da Terra, à sua rotação, a sua translação, a sua órbita ao redor do Sol, fazendo 90 graus, ok? E a gente deixou a linha central, a linha que gira em torno do seu próprio eixo, que é a rotação, reta. Eu sei que é inclinado, mas a gente deixou reto. Dentro do núcleo do nosso planeta existe um líquido, não é líquido, é uma pasta. É uma pasta que tem uma alta temperatura e uma alta pressão. Por quê? Porque toda a massa da Terra está exercendo uma pressão no núcleo. O núcleo terrestre, ele é formado de níquel, ele é uma pasta formada de níquel, principalmente, e ferro. Então, são dois elementos que têm o efeito ferromagnético. Portanto, o núcleo da nossa Terra gera um campo magnético. Então, se o núcleo da nossa Terra gera um campo magnético, ele vai ter um vetor magnético. E a gente percebeu que o vetor magnético da Terra, ele não está na mesma linha do eixo da Terra. E sim, ele está em um ângulo assim, ó. Isso aqui ó, é o vetor. É o vetor ferromagnético. Então, se aqui está o núcleo, aqui está o vetor ferromagnético. Ele está apontado de cima para baixo. Bom, os chineses foram que inventaram a bússola. Descobriram a bússola. Porque eles pegaram um elemento e toda vez que eles apontavam esse elemento para algum lugar, a parte norte, a parte mais escura apontava sempre para o norte. Eles falavam que ali era o norte. Então, o que é importante dizer? É importante a gente distinguir isso. Por quê? Porque se o vetor ferromagnético da Terra está saindo daqui e indo para cá, você concorda que quando o vetor eletromagnético sai, ele sai do norte e sobe para o sul. Então, aqui seria o norte magnético. Mas se a gente pegar uma bússola, a bússola ela está apontada. Se você está aqui, por exemplo, você está aqui na linha do Equador. E se você pegar uma bússola, a bússola vai estar apontada para o norte e o sul vai estar apontado para trás. Mas esta linha, essa bússola, ela está fazendo o percurso das linhas de indução do núcleo da Terra. Portanto, ela está entrando no sul e indo para o norte. Aqui, portanto, vai ser o sul magnético. Por quê? Porque é onde entra a linha. Aqui sai a linha de indução, aqui está saindo a linha de indução e está voltando para o sul. Portanto, quando você aponta a sua bússola para o norte da Terra, na verdade você está apontando para o sul magnético. Então aqui é o sul magnético, então aqui vai ser o norte geográfico, que foi denominado, né? Mas é o sul magnético, norte geográfico. E para onde está apontado o sul na bússola é o norte magnético e o sul geográfico. Então tem essa distinção que alguns vestibulares cobram, justamente tentando, falando se a bússola está apontada para cima, se está apontando para o norte magnético ou o sul magnético. Aí fica essa explicação. Bom, mas na Terra, dentro do núcleo da Terra, não é 100%, o núcleo da Terra não tem o vetor 100% apontado para essa direção. Tem locais no núcleo da Terra que o vetor está apontado para cá, Então tem locais na Terra onde você vai estar o norte para cima, o norte geográfico, mas a bússola vai estar apontada para cá, porque o vetor está apontado para cá.
Então tem locais na Terra que a bússola não funciona. A ciência fala que o vetor campo magnético da Terra ele está diminuindo e ele pode se inverter. Ele não está apontado para baixo, ele pode ficar apontado para cima de um dia para o outro. Por exemplo, amanhã ele pode ter uma inversão e isso vai ocasionar a morte de centenas de espécies que dependem do campo magnético para a sua reprodução. Muitas aves, muitos mamíferos também dependem do campo magnético, porque eles seguiam pelo campo magnético para fazer o seu ciclo de vida, a sua reprodução. Portanto, você também pode variar esse campo magnético se você estiver muito próximo também de usinas de energia, que tem aqueles geradores que tem uma corrente muito alta ali. Então, se tem corrente, também tem cargas em movimento. Então, tem geração de campo magnético. Portanto, se você está passando, por exemplo, aqui perto da Itaipu, e se você estiver com uma bússola, a sua bússola não vai apontar mais para o norte, vai apontar justamente para o vetor campo magnético do circuito que está dentro dos geradores. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Eu falei dos 5 conceitos que eu tinha que falar desta aula, e na próxima aula a gente vai começar a falar de forças magnéticas e tudo que gira tudo do magnetismo, ok? Então, espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau!